E aí, alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Carvalho Ramos, aqui é o professor Aloysio, Sociologia de vocês, do noturno. Vamos começar a nossa segunda videoaula, né? Essa nova experiência que a gente está vivendo aí com vocês. Ficou definido pela coordenação da escola que toda quarta-feira vai ser o dia das minhas aulas ou da minha lista de exercícios, né? Pode ser um ou outro. Especificamente nessa quarta-feira, a gente irá colocar tanto uma listinha de exercícios como a minha videoaula. Então, estamos trabalhando com vocês o capítulo 12, né, globalização e integração regional. Estamos falando de globalização, demos o conceito na aula passada, agora vamos fazer agora um debate sobre essa questão da globalização. E falar um tema muito importante, um grande questionamento dela, que é a questão ambiental. Hoje nós estamos vendo um problema muito grave, que é chamado de efeito estufa, né? O mundo está vivendo um processo de aquecimento global muito forte. E essas mudanças climáticas estão na análise dos cientistas, né, chamados cientistas, vai levar a problemas gravíssimos, né, de enchente, de aumento dos problemas climatológicos no mundo de forma séria, mais secas e tudo mais. Tão importante essa questão do aquecimento global que os últimos fóruns mundiais, né, Fórum Mundial lá de Davos, da Suíça, esse tema tornou-se um tema principal. A própria, vamos dizer assim, os grandes capitalistas do mundo começaram a ver que essa coisa que a ciência está falando tem alguma verdade. Estão percebendo mudanças e isso afeta a economia mundial. Então, esse é um tema hoje muito interessante. Mesmo com uma enorme resistência dos governantes. A maioria dos governantes do nosso planeta são eleitos nesses esquemas capitalistas, né, com grandes investimentos, grandes gastos, e defendendo os interesses desse pessoal tem uma certa resistência. Nós estamos vendo aqui no Brasil, né, um problema sério de saúde, um vírus, e temos governantes questionando essas medidas de isolamento social, dizendo, a economia vai quebrar. Quem está falando isso são os capitalistas, estão dizendo, vai quebrar. Né? Então, há essa dificuldade da humanidade de conscientizar sobre essa questão ambiental. Mas nós, antes de falar sobre isso, vamos então falar sobre o debate teórico da globalização e as últimas questões aí no final do século XX, início do século XXI, as questões sociais que hoje acontecem no mundo. Então vamos falar sobre o debate da globalização. Um autor, né, que é o Marshall, né, é um autor canadense, que ele definiu, na regra geral, a importância da globalização, né? Trata de um fenômeno de múltiplas dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais, e a ideia dele é chamada ideia do pensamento único. A globalização é um processo natural e benéfico para a humanidade. O mundo está sendo transformado em uma única aldeia global, tecnológica, difusão imediata das notícias, viagens rápidas, mercado mundial, identidade universal. Interessante agora das viagens rápidas, né? Essa pandemia, estou vendo, são uma doença de fora para dentro. Essas viagens que trouxe para cá, para o Brasil. Tem que fazer uma parada, fazer um contexto histórico sobre isso. Por que essa ideia desse pensamento? Né? Ele começou por quê? Vamos explicar isso. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo viu o que nós chamamos de chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A divisão do mundo em dois grandes blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. E esse período foi um período de muito corrida, né? Muita corrida armamentista, espacial, disputa econômica, né? Os russos foram o primeiro a colocar um homem no espaço, os americanos foram aí e colocaram o primeiro homem na Lua. Terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos com a bomba atômica em 49, né? Os russos já tinham bomba atômica, aí veio a corrida para a bomba de hidrogênio. Então, o mundo viveu essa conturbada, essa disputa, né? Política, ideológica e tal, do mundo. Essa Guerra Fria vai durar de 1945 a 1991. Em 91 acontece, então, o fim da União Soviética. Em 89, o Muro de Berlim cai, né? E, a partir daí, com o fim da União Soviética, deu a ideia que o mundo não tinha mais divisão. O mundo, então, era único. Então, até teve um autor, Katayama, um japonês, que chegou a falar o fim das ideologias. Acabou as ideologias do mundo, né? Até hoje nós estamos vendo esse debate ideológico. E é nesse contexto da década de 90 que surge, então, a ideia da globalização. O capitalismo, né, o capital já vinha quebrando barreiras e fronteiras há muito tempo.
com o fim da União Soviética, quer dizer, o fim do modelo do bloco socialista liderado pela União Soviética, então o capital vai entranhar em mais regiões do planeta, em todo o mundo. Então essa ideia já vem, tanto essa ideia foi cunhada lá nas universidades americanas, entendeu? Mas tem autores que questionam essa ideia que a globalização é uma coisa maravilhosa, perfeita, né? Eu cito um dos autores nossos, o Milton Santos. O Milton Santos, ele é um autor, ele é brasileiro, um baita intelectual brasileiro, né, na área da geografia. Ele veio de 1926 a 2001, mas lá já na década de 90 ele questionava essa ideia global, né? Ele falava que evidência sociológica sobre a distribuição da riqueza e do poder se explica desigualdades sociais no plano internacional e local. A globalização veio, colocando o capital espalhado no mundo, derrubando as fronteiras dos estados, mas o esquema capitalista que se baseia na desigualdade social continua. Aqui que eu expliquei para vocês em aula, né? O capitalista é interessante que uma boa parcela da população fica sem ter acesso à riqueza, porque daí ela força aquelas pessoas que trabalham a aceitar salários menores, né? Dentro da empresa, a parte importante, né, do custo é a questão da folha de pagamento. Se tem uma folha menor, melhor. Só que o capital tem aquele problema, né? Ele precisa que as pessoas consomem. Então, o capitalista quer pagar pouco para o seu trabalhador, mas quer que o outro pague bem para comprar o produto dele. E essa dicotomia é o problema do capitalismo. Outra questão colocada a partir daí é que a globalização começa dentro da economia. Só que daí essas ideias começaram a espalhar para a sociedade, para o político, para tudo. E hoje há uma crescente ideia, né, de socializar melhor essa questão do capital. Então, a mistura crescente de povos, culturas e costumes criou essa ideia, essa diversidade, sociodiversidade. O uso tecnológico que prova ideias modernas pela liberdade, igualdade e fraternidade no plano internacional. Lembra aquelas ideias da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade? Até hoje nós estamos vendo esse debate, né? Ali houve a liberdade, mas a igualdade, a fraternidade vem ao pouco vem sendo ainda gestada, lutada por ela, né? E dentro desse mundo global, que, vamos dizer assim, criou essa ideia de massa, de cultura de massa, vários movimentos sociais de forma internacional defendem, então, uma melhor igualdade social no mundo globalizado, né? Então, e o mundo globalizado acabou os movimentos, acabou as lutas? Não, isso mudou um pouco os aspectos das lutas. Então, hoje, nós estamos aí, que está no livro de vocês, né? O livro de vocês, na página 284 a 290, que é os 4 coisas que aconteceu aí no final do século XX e início do século XXI. Primeiro, a Primavera Árabe, né? Manifestação popular que ocorreu nos países do norte da África e do Oriente Médio, que levaram a queda de diversos ditadores dessa região, do mundo islâmico, né? Segue o islamismo, muito influenciado por essas ideias modernas de democracia, que cada vez amplia os horizontes das nações. A Al-Qaeda, que é um grupo fundamentalista islâmico responsável pelo atentado terrorista dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, em várias regiões do mundo a partir do terrorismo. Nós, no Brasil, até não temos muitos problemas com o terrorismo hoje, mas regiões como Europa, Estados Unidos, Japão, né, países mais ricos, né, Canadá, Austrália, eles têm mecanismos para evitar ações terroristas. Acontece muito terrorismo nesses países, principalmente daquele confronto histórico, né, entre judeus, cristãos e muçulmanos, né? Recentemente, numa igreja lá na Austrália, matou vários judeus num atentado terroristas. Os Estados Unidos vivem problemas ainda com a questão da utilização das armas, né? Atentados em escolas. Então, o terrorismo ele ainda é um problema mundial. A gente fala que no Brasil até que não tem muito esse problema, né? Nosso problema mesmo é a miséria social aqui no país. Essa enorme má distribuição de renda, um país rico do ponto de vista da agricultura, da produção de alimentos, mas com pessoas ainda que passam fome no Brasil. Então, esse é um problema nosso aqui
atual, né, no nosso Brasil atual. Outra coisa são os chamados anônimos, né, esse movimento pela internet, que são comunidades virtuais aí que atuam promovendo ações em diferentes partes do mundo relacionadas à garantia dos direitos sociais, esse pessoal mascarados, né, é uma coisa que está no mundo. Um dos exercícios para vocês é o hack ativismo, né, que eu pedi para vocês pesquisar. E outra entidade que tem uma importância muito grande, que um dos primeiros fatores do aquecimento global é a questão dos oceanos, é a diminuição da nossa massa polar, né? E isso está levando consequências climáticas graves. O Greenpeace é uma entidade não governamental, recebe até recursos, né? Se você quiser contribuir com o Greenpeace, tem até um programa na televisão que fala sobre isso, você paga R$ 40 por mês para ajudar esse pessoal, eles são militantes do meio ambiente, mais ligado à questão marinha, né? Mais questão marinha. Uma organização não governamental que promove ações contra a destruição dos recursos naturais. Então, esses 4 movimentos foram questões atuais, que está no livro de vocês, que a gente vai falar um pouco. A Primavera Árabe, né, vou colocar meu óculos aqui, né, o professor que precisa de óculos para ler, né, como vocês aí, começou na Tunísia, foi o primeiro país a realizar protestos em dezembro de 2010. Um jovem universitário foi proibido de vender legumes na rua e ateou fogo no próprio corpo em protesto. Foi o estopim, né? Foi o início para a revolta, no dia 14 de janeiro. Então, o presidente Zani Abin Abelis, que estava no poder há 23 anos, renunciou. A partir daí da Tunísia, espalhou-se para o mundo árabe. O Egito, os protestos inspirados na Tunísia derrubaram o governo do Mubarak, né, que estava há 30 anos no poder. A Síria até hoje vive a guerra civil, quer dizer, a dinastia que comandava lá não foi derrubada, quer dizer, hoje é um problema, uma guerra que tem hoje no mundo, que é a guerra da Síria. Os protestos da Síria começaram discretamente em março, mas com o passar do tempo, várias cidades foram aderindo. O presidente Bashar al-Assad, que está há 10 anos no poder, ele vem do pai dele, né? O pai dele ficou mais de 40 anos no poder, uma família, uma dinastia que governa lá na Síria, e é um dos problemas hoje, que até hoje não resolveu, ainda continua lá no poder, sendo que um poder limitado, né? O país está totalmente dividido. Tem a questão da Líbia, que também vive uma guerra civil, né? A insurgência na Líbia contra o governo do Gaddafi. Ele estava no poder desde 1969, ele é morto e até hoje vive uma guerra civil lá na Líbia. Até hoje, a própria OTAN, né, que é o tratado lá dos países da Europa, Estados Unidos, né, na volta, tentando dar segurança lá para a Líbia. Tem o Iêmen é um país que fica lá na Península Arábica, abaixo da Arábia Saudita, muito rico em petróleo, também está vivendo esse problema lá de uma guerra civil, né? O presidente Ali Abdul Salem estava no cargo há 30 anos e foi derrubado. Então, há uma briga política lá, né? Outro é o Bahrein, um pequeno reino árabe também lá na Península Arábica, onde o Ben Issa em Califa, onde é sunita, registrou em meados de fevereiro manifestações pró-democracia. Então, essa ideia vem colocando esse debate da democracia, ainda está acontecendo em várias regiões do planeta. Aqui eu coloquei umas imagens, né? Então, a primeira imagem seria dos anônimos, né? O cara de máscara na internet, colocando a defesa dos direitos sociais, direitos políticos. Temos também a Al-Qaeda, né? O treinamento de terroristas, né? Para lutar contra o mundo ocidental, o mundo capitalista. E o Greenpeace, que está aqui, defesa dos corais da Amazônia, né? numa ação global, né? No mundo global, em defesa do meio ambiente. São questões aí, está no nosso livro, com vocês. Voltando ao debate da globalização, né? Então, basicamente, é um choque, um autor, né, o Samuel, é um choque das civilizações, as identidades culturais regionais das populações serão as principais fontes do conflito bélico no mundo após a Guerra Fria. Então, quer dizer, essa ideia global, quer dizer, esse modelo ocidental, basicamente europeu-americano, Europa Ocidental e americano no mundo inteiro, ele vai gerar em várias regiões do planeta conflito, não aceitar essa coisa ocidental, né? Você sabe que tem países no mundo, por exemplo, que não come carne de porco, né? Tem países, por exemplo, o caso da Índia, que não come carne bovina. Então, quer dizer, existem questões culturais, estou dando exemplo da carne, né? Mas outras questões culturais e o mundo global, a ideia é padronizar o mundo inteiro.
e essa ideia tem conflitos, né, regionais, né? Tem um autor argentino interessante, vivo até hoje, né, que é o Samuel Maria, que ele trabalha a ideia do chamado mito da globalização. A gente já acha que a globalização é um fenômeno já assentado, e na verdade ainda é um mito. A globalização funciona como um mito. É uma ferramenta a serviço das novas estratégias de acumulação do capital internacional, do capitalismo internacional. São uma estratégia de convencimento. Está todo mundo unido, a internet uniu todo mundo, então a gente está nesse mesmo barco. E aí, no texto dele, está no livro de vocês, ele questiona quem está por trás dessa globalização. E isso é uma verdade. São as grandes corporações, os grupos econômicos mundiais e as classes dominantes nacionais vinculadas às novas tecnologias e a ideia do fim do Estado. Por isso que, na próxima aula nossa, nós vamos trabalhar com vocês a ideia da integração regional. A integração regional, gente, vai ser uma reação a esse padrão mundial, global, que vem criando o capitalismo, tá bom? Então, vamos trabalhar com vocês. Mas, especificamente, a gente quer terminar nossa aula falando sobre a questão do meio ambiente. E aí eu vou colocar uma charge, né, uma imagem, até uma pesquisa de vocês estão para responder essa questão, que é a menina lá, né, considerada a personagem do ano, essa revista Time, né, a revista Time é a revista mais lida do mundo, né? No Brasil aqui nós temos as revistas nossas, nacionais, a Time seria uma revista mundial, e então a Greta Thunberg, né? Ela é uma ativista do meio ambiente, ela participou do Fórum Mundial, né, lá em Davos, e ela fala, vocês estão deixando para a minha geração, ela tem 16 anos, 16 para 17 anos, estão deixando para a minha geração o caos. Eu quero um mundo melhor para o futuro, não um mundo agora, não. Então ela questiona, eu coloquei então essa mais, vou de novo colocar meu óculos para você para ler, né? Ativista sueca, 16 anos, Greta Thunberg, foi acolhida pessoa do ano pela revista Time, sendo a mais jovem da história em receber tal distinção, e ela é conhecida por sua intensa luta contra as mudanças climáticas, né? Nosso querido presidente Jair Bolsonaro tinha chamado a menina de uma pirralha por ter denunciado a violência contra os povos indígenas na Amazônia. Ela não só trabalha essa ideia ambiental, como também dos povos, né? Ela, a Greta Thunberg, vocês vão fazer pesquisa sobre ela, nós vamos debater especificamente essa questão na sala, quando eu estiver presencialmente sobre essa personagem. E aí eu tirei outra imagem interessante, né? Que é sobre a questão da mudança climática, que é uma foto de setembro de 1984 e setembro de 2016, mostrando foto de satélite como vem reduzindo a nossa calota de gelo do Polo Norte. E isso é um problema grave, realmente está. Quer dizer, assim, os cientistas estão dizendo que vai ser problema, nós temos que reduzir emissões de gases, nós temos que melhorar essa produção industrial intensa sem levar às questões ambientais. E isso vai ter consequência para o planeta. E aí, eu coloquei também mudança climática e o coronavírus, qual a relação entre os dois, que é o tema da nossa aula na próxima semana. Pretendo fazer uma aula específica sobre essa questão da pandemia. Análise de um professor de sociologia em relação a esses problemas que a gente está vivendo hoje aí, né? Não vou resolver problema nenhum, não vou dar aula sobre saúde, sobre como melhorar nada. Vou analisar qual é o efeito para a sociedade da questão desse vírus novo e a questão econômica, né, que nos interessa. Nós teríamos problemas, né, já estão tendo pessoas desempregadas, já estão tendo pessoas com problema de garantir a sua alimentação no dia a dia. Né? Eu mesmo fui comprar um pão ontem e fiquei assustado. Um cara de bicicleta me parou, preciso de dinheiro, eu não comi até hoje, eu meio estranho, isso era 7 horas da manhã, acho que nem era 7 horas da manhã ainda, e fui na padaria, comprei. Na volta, um cara na porta, são 2 padarias perto da minha casa, eu compro geralmente na outra, não como na primeira, na volta, na primeira, outro cara pedindo também. Eu falei, gente, o que é isso? Então, são questões que vão realmente acontecer. Já aconteceu no Brasil antes, né, gente? O pedinte na rua não é um problema atual, moderno. O que a gente está analisando que talvez irá aumentar a quantidade dessas pessoas pedindo. O problema da desigualdade social, o problema ambiental, são os problemas chaves para a gente resolver a questão do capitalismo atual. Terminamos a aula, eu sou o professor Aruilzo, professor de vocês, e esperando vocês na nossa próxima videoaula, que vai ser na próxima quarta-feira, né? Toda quarta-feira a gente está querendo fazer uma videoaula com vocês. Muito obrigado.